Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do Português com Letícia. Hoje é a segunda aula sobre figuras de linguagem. A primeira já está disponível, esta é a segunda e a gente vai ter mais uma aula sobre figuras de linguagem. Fique então ligadinho para não perder nadinha. Vamos para a nossa aula de hoje então. Eu vou começar então com a definição de figuras de linguagem, que são recursos linguísticos que exploram sons, sentidos e estruturas da língua, bem como suas relações com as coisas do mundo para criar sentidos novos e expressivos. Isso significa que nós podemos brincar com as palavras, brincar com os sons, com os sentidos das palavras, para dar mais expressividade para a linguagem que a gente está utilizando. Eu trouxe aqui o resumo das 3 aulas, que é para você entender como essas 3 aulas sobre figuras de linguagem estão divididas. Hoje é a aula 2, então veremos comparação e metáfora, metonímia, prosopopeia, que é também conhecido como personificação, antítese e paradoxo. Vamos a elas então. A primeira figura de linguagem que eu trouxe para vocês é a comparação. A gente sempre vê comparação junto com metáfora, porque as duas são bem próximas. A comparação é quando eu pego 2 elementos e comparo esses 2 elementos. E a diferença maior entre comparação e metáfora é que na comparação, essa comparação é explícita. Por exemplo, eu utilizo palavras conectores como, feito, que nem. Vai ficar mais claro nos exemplos. Veja. Quero ficar no teu corpo feito tatuagem. Perceba aí que existe uma comparação entre duas coisas. A tatuagem que fica no corpo da pessoa para sempre, é uma coisa ali que se você não remover num processo super doloroso, vai ficar para sempre. E o eu lírico quer ficar no corpo da pessoa, ele quer ficar junto, ele quer ficar para sempre, então, no corpo da pessoa. Por isso que ele faz essa comparação entre o estar no corpo, estar junto da pessoa, do amado ou da pessoa com quem ele quer ficar ali, e a tatuagem que também fica junto, que a aí leva para a vida. Portanto, é uma comparação. E é comparação e não metáfora, porque tem a palavrinha efeito, que poderia também ser como tatuagem, ou que nem tatuagem, ou igual tatuagem. O que diferencia, portanto, a comparação da metáfora é a existência desta palavrinha. E aqui um outro exemplo de comparação. Eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar. Aí uma música belíssima do grupo Revelação, não é mesmo? O que quer dizer que eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar? Ele tá dizendo que somente o mar tem ondas, mas ninguém tem onda. E ele quer que o sujeito, a amada dele, seja dele da mesma forma como as ondas são do mar, que ninguém mais tenha a amada dele, somente ele. Meio possessivo, né? Mas é isso, eu te quero só pra mim, como as ondas são do mar. Por isso é uma comparação, porque existe aí a palavrinha como. Já a metáfora faz uma comparação entre 2 elementos, só que essa comparação é implícita. Ele diz que um elemento é outro, não diz que ele é como outro. Veja, você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Ele tá aí dizendo que você é luz, você não é como luz, você não é como raio e estrela e luar. Ele tá dizendo que você é uma coisa, você não é essa coisa. Por isso é uma metáfora, porque ele diz que algo é outra coisa, sendo que não é. Ele está fazendo aí uma comparação, mas em vez de usar a palavra como, feito, que nem, ele diz que algo é a outra coisa. Ele traz aí elementos que tem sentido positivo para ele, como luz, raio, estrela, luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Então, todos esses elementos têm um significado positivo para o eu lírico. Portanto, ele compara a amada dele a esses elementos para dizer que a amada dele é tudo de bom para ele. Então, você é luz, é raio, estrela e luar. Ele não está dizendo que você é tão iluminada quanto a luz, ou você é tão feliz quanto a manhã de sol. Ele está dizendo que você é isso, você é a luz, é raio, estrela e luar, e você é meu iaiá, meu ioiô,
que quer dizer o quê? Pode abrir aí a interpretação pra gente imaginar o que pode ser meu iaiá, meu ioiô. A gente só sabe que é algo positivo, que o eu lírico tá atribuindo ao seu interlocutor aí, a pessoa com quem ele está falando, a pessoa para quem ele está se declarando, características super positivas. O próximo exemplo de metáfora é O Mundo é um Moinho, do Cartola, que é um exemplo bem bonito. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho. O que ele quer dizer com o mundo é um moinho? O contexto vai dizer pra gente o que significa isso. Ele está dizendo que o mundo vai triturar os seus sonhos tão mesquinhos e vai reduzir as ilusões a pó. Então ele está dizendo que ele não é uma comparação, porque ele não disse o mundo é como um moinho ou o mundo funciona como um moinho. Ele disse que o mundo é um moinho. Por isso é uma metáfora. E é um moinho por quê? Porque o mundo vai acabar, vai destruir, vai triturar os seus sonhos e aí depois não vai restar mais nada dos seus sonhos e da sua juventude. Essa música linda quer dizer isso. E também o próximo exemplo de metáfora que eu trouxe é para mostrar para vocês que nem sempre a metáfora diz que uma coisa é a outra, nem sempre tem a existência desse verbo ser para configurar uma metáfora. Não precisa disso para ser metáfora, porque às vezes o eu lírico pode estar falando sobre alguma coisa e aí você, o ouvinte, pode atribuir um significado, outros significados para isso. Como funciona isso na prática? Eu vou te mostrar. Tem um exemplo aqui de uma música do Noel Rosa, Pela 10ª Vez, e eu gosto muito dessa música porque a metáfora não é tão clara, não é escancarada. Acompanhe. Jurei não mais amar pela 10ª vez, jurei não perdoar o que ela me fez, o costume é a força que fala mais forte do que a natureza e nos faz dar provas de fraqueza. Joguei meu cigarro no chão e pisei, sem mais nenhum, aquele mesmo apanhei e fumei. Bom, primeira coisa que a gente pensa quando tá escutando essa música é o eu lírico fumando um cigarro, joga o cigarro no chão e aí não tinha mais cigarro, pega o cigarro e fuma novamente. Entretanto, pelo contexto da música, pelo que a música traz como um todo, a gente pode imaginar que o eu lírico quer dizer que esse autor, quando colocou a figura aí do cigarro jogado no chão e depois pega novamente, ele quer dizer que esse cigarro pode representar, pode estar aí sendo utilizado como uma metáfora do amor do eu lírico, que ele joga no chão, rechaça e não quer mais saber, mas depois ele pensa que não tem outro amor para substituir esse. Aí ele volta atrás, ele pega de novo o cigarro, ou seja, ele volta atrás do amor, porque ele não tem mais nenhum, e fuma o cigarro, ou seja, e aproveita o amor e fica de novo com a pessoa amada. E no próximo verso, nos próximos versos, traz uma metáfora mais explícita, né? Ela é o veneno que eu escolhi para morrer sem sentir. Aí sim é uma metáfora mais explícita, ela é o veneno. Ele compara a sua amada, ou ela, né, representado pelo pronome pessoal, com um veneno que ele escolheu para morrer sem sentir. Ou seja, ela não é um veneno, ela é uma pessoa. Pessoa é pessoa, veneno é veneno. Mas como ele diz que ela vai matando ele aos poucos porque ela não faz bem para ele, assim como o cigarro não faz bem para ele, ele equipara a figura desta pessoa, da sua amada, com o veneno que ele vai utilizando aos poucos para morrer e que vai matando esse sujeito aos poucos, assim como o cigarro que ele joga fora, mas ele pega de novo, ele volta atrás da sua amada. E nessa mesma linha de atribuir significados diversos às coisas que a gente está lendo, aos versos, eu trouxe o Samba do Grande Amor, do Chico, que fala em um determinado momento:
Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito, exijo respeito, não sou mais um sonhador. Porque isso é uma metáfora. Essa metáfora quer dizer que ele não tem, né, obviamente, uma pedra no peito dele. Ele tem o coração, mas ele compara o coração dele a uma pedra, porque ele já sofreu tanto, que é como se ele tivesse uma pedra no coração dele. Ele não sente mais nada. Por isso hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito. Ele não é mais um sonhador. Essa é uma metáfora. A metáfora do coração de pedra é muito utilizado para mostrar aí as pessoas que não sentem mais depois de terem sofrido por amor e etc, essas coisas por aí. A metonímia é uma outra figura de linguagem muito utilizada. A gente emprega uma expressão ou uma palavra no sentido da outra, numa relação lógica de sentido. Então, a metonímia é aquele que tem vários itens de metonímia. Então, eu posso falar o autor pela obra, o conteúdo pelo continente, o efeito pela causa. E a gente vai ver só alguns aqui que eu separei para vocês de algumas músicas. E se o caso for de ir à praia, eu levo essa casa numa sacola. Este é um exemplo de metonímia a parte pelo todo. Por que a parte pelo todo? Eu falei que o eu lírico, né? Fala que ele leva essa casa numa sacola. Ele não vai levar a casa toda numa sacola. Ele vai levar as coisas que estão na casa numa sacola, ou ele vai selecionar as coisas mais importantes que estão na casa para ele levar à praia com a outra pessoa. Então esse é o meu exemplo de metonímia, a parte pelo todo. Então eu falo que eu vou levar a casa toda, mas na verdade eu vou levar só as partes da casa. Outro exemplo, esse é um exemplo de a marca pelo produto. Eu tomo uma Coca-Cola e ela pensa em casamento. Esse é um exemplo clássico de a marca pelo produto. Quando a gente vai tomar uma Coca-Cola, a gente não fala assim, eu quero um refrigerante da marca Coca-Cola, um refrigerante feito de cola da marca Coca-Cola. Você fala, eu quero uma Coca-Cola, não é? Então, neste momento, a gente está usando uma metonímia, porque a gente troca, a gente não vai tomar a Coca-Cola, não vai tomar a marca Coca-Cola, você vai tomar um refrigerante da marca Coca-Cola. Então, é uma metonímia e tem muitos outros produtos também, que a gente, em vez de falar o nome do objeto, a gente fala direto o nome da marca, como Bombril, Band-Aid, Gillette e muitas outras por aí. Um outro exemplo de metonímia é quando a gente, em vez de falar o nome da obra, a gente fala o nome do autor. Eu trouxe aqui uma música do Chico, que é Trocando em Miúdos, e que em determinado momento o lírico diz: devolva o Neruda que você me tomou e nunca leu. Então ele não vai devolver o Neruda, a pessoa Neruda, o poeta Neruda, né? Ele usa a palavra Neruda, o nome do autor, para se referir à sua obra, a um livro específico. Você levou o Neruda para sua casa e nunca mais devolveu, você precisa devolver. Mas você não vai devolver o Neruda, você vai devolver o livro do Pablo Neruda. E outro exemplo do Chico Buarque, que só tem Chico Buarque, né? Com açúcar com afeto, um trecho de Com açúcar com afeto, que é: logo vou esquentar seu prato, dou um beijo em seu retrato e abro os meus braços para você. O eu lírico não vai esquentar o prato, ele vai esquentar a comida que está dentro do prato. Então, se você bebeu uma garrafa de vinho, você não bebeu a garrafa, né? Você bebeu o vinho que estava dentro da garrafa. Então, esse tipo de metonímia também super comum, se chama o continente pelo conteúdo. A gente troca, então, em vez de falar o que contém, a gente fala o continente, a garrafa, o prato, o copo, etc. Mas ele vai esquentar o prato também. Ele vai esquentar o prato também, mas o objetivo dele não é esquentar o prato, é esquentar a comida que está no prato. O prato vai esquentar porque, enfim, vai ter que esquentar. E a prosopopeia ou personificação. Eu prefiro o nome de personificação, porque prosopopeia é muito mais esquisito, né, do que personificação. Que consiste em atribuir características humanas a seres não humanos ou a seres inanimados. Eu trouxe para vocês aqui um trechinho de também Chico Buarque. Não se afobe não, que nada é para já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio. Por que personificação ou prosopopeia? Porque o amor não tem pressa, ele pode esperar. Quem não tem pressa ou quem espera, quem é paciente, é gente. Isso é uma característica de pessoas, não uma característica do amor. O amor, ele não vai ter pressa, ele não vai esperar. Não é o amor
que deixa de ter pressa ou que espera. Isso são as pessoas que fazem isso e não o amor. Portanto, é personificação. O eu lírico atribuiu aí uma característica de gente, uma ação de gente a algo que não é humano, no caso, o amor. E também a mesma música do exemplo da comparação, Coração Radiante, do grupo Revelação. Meu coração está radiante, bate feliz, acho que é amor. Quando te vejo, chego a sonhar. Por que personificação? Porque o meu coração não fica feliz. Quem fica feliz sou eu. Então não é uma característica do coração ficar feliz. E aí a gente olha para esses versos, a gente pode pensar também na metonímia. Porque a metonímia, se eu pensar que é a parte pelo todo, que eu tô falando do coração, mas na verdade sou eu inteira que estou feliz, aí a metonímia parte pelo todo. E pode ser ou um ou outro. Na verdade, figuras de linguagem, a beleza das figuras de linguagem são esses sentidos múltiplos que você pode atribuir a elas. Portanto, eu coloquei aí esse exemplo na prosopopeia, mas pode ser também uma metonímia tranquilamente, de parte pelo todo. Agora sobre antítese e paradoxo. A gente sempre estuda essas duas figuras juntinhas assim porque elas são muito parecidas. Elas são parecidas, mas são diferentes. Por quê? A antítese é quando eu coloco duas expressões ou duas palavras de sentido contrário na mesma frase ou ali pertinho uma da outra. Vamos ver como isso funciona. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Veja, eu coloquei aí dois pares de palavras que têm sentidos opostos. Como devagar e pressa, eu ando devagar porque eu já tive pressa. E eu levo esse sorriso porque já chorei demais. Então o sorriso e o choro também aparecem aí em contraposição. Mas a antítese, você olha para a antítese e você percebe que isso é possível. É possível estar andando devagar agora, porque eu já corri, já tive pressa. E é possível estar sorrindo agora, porque eu já chorei. Então não são ideias inconciliáveis, são ideias possíveis. São só palavras, expressões ou ideias contrárias ali presentes nessa frase. Tem também um outro exemplo aqui de antítese para vocês. Eu trouxe um clássico dos anos 90, As Meninas, Bom Xibom, Xibom, Bom Bom. É um trecho da música. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Tananana. Então ela coloca aí, ela traz a palavra rico e a palavra pobre, são dois opostos, e ela traz de cima sobe e de baixo desce, também são dois opostos. Já o paradoxo não é só palavras ou expressões de sentidos opostos, são palavras, ideias, expressões inconciliáveis, que não podem acontecer simultaneamente, mas esse recurso de linguagem, ele coloca essas ideias inconciliáveis juntinhas ali umas das outras. Um exemplo clássico que eu não coloquei aqui é o poema do Camões, Amor é fogo que arde sem se ver. Mas eu não vou falar disso porque você já viu isso em todas as suas aulas sobre paradoxo. Portanto, eu trouxe uma música do Tom Zé aqui que também traz o paradoxo. São Paulo, contador, São Paulo, meu amor. São 8 milhões de habitantes de todo canto em ação, que se agridem cortesmente, morrendo a todo vapor, e amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. São 8 milhões de habitantes, aglomerada solidão. Veja, tem muitos paradoxos aí. Se agridem cortesmente. Se as pessoas se agridem, como elas são corteses umas com as outras? Ou elas se agridem, ou elas têm cortesia umas com as outras. Se amando com todo ódio. Como é possível amar e ter ódio ao mesmo tempo? Às vezes é possível, né? Dizem que é.
e se odeiam com todo amor. E aglomerada solidão, ele aí repete que são 8 milhões de habitantes, é muita gente. E como é que essa gente toda, no meio daquela aglomeração, pode se sentir sozinha? Por que essa solidão? Então esse é o paradoxo de viver em São Paulo, estar no meio de tanta gente e estar solitário, sozinho ao mesmo tempo. Essa é uma ideia muito paradoxal. Para finalizar a aula de hoje, eu trouxe uma música belíssima do Chico Buarque, chama Todo Sentimento, e essa música tem algumas figuras de linguagem sobre as quais falamos hoje. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente, preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Perceba esse te amando devagar e urgentemente. É um paradoxo. Como é que a gente ama devagar e urgente ao mesmo tempo? Ou a gente faz alguma coisa com calma, ou a gente faz com pressa, não é? Como é que se ama devagar e urgentemente? Então, esse paradoxo presente nessa parte, nesse trecho da música, dá uma sensação de confusão, né, nesse sentimento que é o amor. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo o sentimento e bota no corpo uma outra vez. Então aqui eu tenho duas figuras de linguagem. Primeiro a antítese, que tem aí os verbos refaz e desfez. Então o tempo ele vai fazer novamente algo que ele desfez, que ele destruiu. Eu tenho duas palavras aí de sentidos opostos. E tenho também a personificação, ou prosopopeia. O tempo, ele não vai fazer o que ele desfez, o tempo não vai recolher o sentimento e botar no corpo uma outra vez. Essa não é uma característica do tempo, que não é um ser animado, que não é um humano. Prometo te querer até o amor cair. Doente, doente. Novamente uma personificação, porque o amor não vai cair doente, não é uma característica do amor ficar doente. Mas aí foi utilizada essa metáfora do amor doente justamente para passar para quem está ouvindo que o amor ele vai acabando. Essa metáfora do amor doente é o amor que vai se acabando, vai diminuindo até não virar mais nada. Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez num tempo da delicadeza. De novo aí a antítese, que ele coloca a palavra perder e a palavra encontrar. Eles se perdem e se encontram ao mesmo tempo, portanto tem aí a antítese. Muito, muito lindos esses versos, cheios de figuras de linguagem, por isso que não tem como dar aula de figuras de linguagem sem Chico Buarque, que as músicas, a obra dele está inteira repleta de figuras de linguagem. Bom, eu espero que tenha ficado claro, deixe aí nos comentários o que você achou, inscreva-se no nosso canal, deixe um like e não se esqueça de acompanhar a próxima aula Figuras de Linguagem 3. Fique ligadinho então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Figuras de linguagem são recursos que nós utilizamos no dia a dia, ou os autores utilizam, compositores utilizam, para dar mais como é que fala? Expressividade. Expressividade. As figuras de linguagem, elas são utilizadas para dar mais expressividade para o nosso... Vamos mudar. Para dar mais expressividade para a linguagem que a gente está utilizando. Aê!